Ora bem, vamos então hoje dar início a dois projetos. São dois projetos que têm. Nós, para escolhermos os projetos que vão estar juntos, ou são muito diferentes, ou são complementares, ou há sempre qualquer ligação. E estes dois, o que os caracteriza são, primeiro, são muito diferentes, em todos os sentidos, vamos já ver, mas, por outro lado, também tem alguma coisa desafiador. Eu não gosto nada da expressão, mas não arranjo agora outra no instante, um bocado fora da caixa. Isto é, são projetos que fogem um bocadinho à chamada mainstream da fotografia, não direi do ponto de vista técnico, mas de algumas abordagens. Um mais intimista, outro com outro tipo de elaboração que não vou contar agora. E então, iríamos começar com a Mariana Marcelo, que nos vai contar como é que está na fotografia, como é que chegou cá, como é que se posiciona, como foi participar no MIPOF e também falarmos, obviamente, do seu projeto. Está bem? Bem-vinda, Mariana, a palavra é sua. Pode ligar o som, já está? Já dá. Ok, força aí. Olá a todos, boa noite. O meu nome é Mariana Marcelo. Portanto, eu estou a estudar atualmente no IPF. Estou aqui em Lisboa, estive em Lisboa, depois mudei-me para o Porto, onde consegui fazer o projeto do MIPOF, ainda estava aí a viver, e depois voltei outra vez para Lisboa. A minha, o meu processo na fotografia, pronto, eu não sou fotógrafa profissional, considero-me amadora, ainda a aprender. Sempre gostei de fotografia. Eu licenciei-me em teatro, portanto não tem assim, não tem muito a ver um com o outro, mas pronto, sempre gostei muito, tinha sempre a minha câmera comigo. E pronto, e depois da pandemia decidi formar-me e saber mais sobre esta curiosidade e este gosto que eu tenho, sempre tive. E então decidi entrar no IPF e pronto, este projeto foi-me informado de uma amiga minha. E achei super interessante porque é muito diferente, é muito diferente. É muito contemporâneo, foge muito ao contexto da galeria do que já está representado e abre mais, dá uma abertura muito grande para desenvolvermos a nossa criatividade e dentro de outros contextos. E então senti-me super impulsionada para fazer parte deste projeto e foi incrível, gostei muito do processo e pronto, o meu projeto chama-se Disputar e é um trabalho intimista, um trabalho intimista. Eu não sei se querem que eu mostre já as minhas fotografias. Podes ir começando a mostrar e vais comentando e ao comentares vais avançando no desenvolvimento da tua ideia. Ok, então vou partilhar. O que estão a ver aqui é um mapa. É um mapa da localização das fotografias. Portanto, a maneira como expus as fotos deste projeto foi colocando as fotografias em diferentes ruas, especificamente mais na zona dos Poveiros. Portanto, isto era um mapa para as pessoas saberem onde é que podiam encontrar as fotografias. Ok, pronto, vou mostrar a primeira fotografia. Eu não sei se leram o meu resumo do projeto, mas Podes dizer, está bem? Tá? Podes posso. contar. Sim, conta ou lê, o que tu achares. Não tenho aqui, mas eu Sim, vou fala. explicar. Pronto, eu quis trabalhar
pronto, isto é um projeto intimista, então quis trabalhar aquilo que eu estava a sentir, que se estava a passar dentro de mim. E pronto, não, na altura isto é uma coisa que já vem de algum tempo, mas eu tive com uma depressão e pronto, e nesta altura em que fiz o projeto estava a passar por aí, portanto é uma coisa, pronto, não tive que investigar muito, era, eu já estava a sentir, então quis de alguma maneira exteriorizar ou poder falar através da fotografia sobre o meu conflito. E então, basicamente, estas fotografias falam sobre isso, sobre uma perda de identidade, sim, uma perda de identidade, uma perda de essência que tive, mas que já não tenho. E pronto, no fundo foi isso. E pronto, em relação à exposição das fotografias, eu coloquei as fotografias, ou seja, estão a ver esta fotografia, eu coloquei esta fotografia no sítio onde a fotografei, aqui. E fiz isso com todas as fotografias. Basicamente, o que eu queria fazer era, pondo as fotografias no sítio onde eu as tirei, era criar essa memória de uma coisa que teve lá, mas que já não está. O que acaba por dar mais, pronto, mais ênfase a isso. Uma coisa que tive, mas que já não tenho. E as fotografias acabam por enfocar um bocado isso. São partes de mim que estiveram lá, mas que não estão, mas que já não estão. E que já se desvaneceram, já se perderam. Mas no fundo ainda estão lá naquele sítio, mas vão acabar por não estar, porque as fotografias não estavam, não tinham nada que as protegesse, não tinham nenhum vidro, elas foram impressas no papel e depois foram coladas. E o que eu queria era, pronto, dar essa invocação da perda, do desvanecer, através também das condições ou meteorológicas, ou do vandalismo, ou da câmara pintar as paredes, o que acabou por acontecer, e retirar as fotografias de lá. Portanto, é uma coisa são fotografias muito frágeis, muito delicadas, não é? Que é para transmitir, é aquilo que eu estava a sentir. E eu de alguma maneira também nas fotografias nunca estou totalmente, porque eu não me sentia totalmente, eram só fragmentos de mim. Porque é preto e branco. Porque no fundo não é um desbotar de cores, não há alegria, não há é uma coisa muito obscura, é um vazio. Realça ainda mais esse sentimento, essa angústia da falta do ser, da falta da identidade. Quase como se passasse pelas ruas e eu estou lá, mas na realidade não estou. Então há assim uma dualidade. É o meu projeto. Ok, Mariana, muito obrigada. Nós vamos ter oportunidade de conversar mais, mas agora que a Mariana está em Lisboa, só para dizer que para participar no MIPOF não tem que estar no Porto. A gente Sim, adora criar redes, está bem? E, portanto, no caso
da Mariana de querer continuar a participar, e parece que sim, gostou da experiência. Tem aqui imensos recursos, para além dos amigos que com certeza tem. Eu agora passaria para o Simão, porque apesar de termos já aqui algumas questões, colocá-las íamos depois no fim. Está bem, Mariana? Está ok? Pronto. Então agora seria o Simão, se faz favor. Olá, boa noite. Então, eu sou o Simão do Vale Africano. Vou partilhar já a tela, já fica. Pronto, então eu sou, por coincidência ou não sei se isto foi pensado, mas eu também tenho uma ligação ao teatro, com a qual tenho uma relação bastante conflitual e, portanto, também sou fotógrafo. E um pouco por fuga, um pouco por paixão. Não gosto muito de falar porque é que as pessoas vão parar, porque é que eu vou parar às coisas, portanto não vou entrar por aí, falo do projeto, que é mais porreiro, é mais direto. Eu trabalho como fotógrafo, trabalho muito como fotógrafo de cena significa fotógrafo de artes de espetáculo, música, dança e sobretudo teatro, e que também tem a ver com a minha relação com o teatro, portanto crio produtos de promoção de espetáculos, seja através de fotografias de cena propriamente dita, seja de criação de fotografias para cartazes, enfim, de alguma forma de materiais promocionais, o que significa que estou muito habituado a trabalhar com negro, e o negro para mim é uma parte fundamental das imagens, e já vão ver porquê. Quando passar a apresentação disto. A curadoria deste projeto é da Rosana Mendes Fonseca, que infelizmente não estava disponível para estar aqui hoje neste grupo, e a Rosana é a curadora de um espaço cá no Porto chamado CRU Creative Hub, na Rua do Rosário. É um espaço com onde estão sediadas várias pessoas, têm o seu espaço de trabalho lá, como é que se chama isto? Um open space, como é que isto se chama? É isso. Estão a perceber? Há vários escritórios de várias pessoas, tem uma loja, tem um estúdio de fotografia, tem estúdio de som, e ela faz a curadoria de uma parte da loja que é dedicada a exposições, não só de fotografia, mas também de outro tipo de desenho, pintura, etc. E então a Rosana falou comigo, perguntou-me o que é que eu queria fazer, e eu tinha uma ideia de fazer um projeto que fosse um projeto de retratos, que não são tecnicamente retratos, portanto perdoem-me a imprecisão técnica na coisa, é mais uma questão poética do que técnica, que fossem retratos de pessoas em que as pessoas não estivessem presentes. Com isto quero dizer que tentei com fotografias de animais, de alguma forma, transportar dentro daquilo que é obviamente a minha própria idiosincrasia, ou que são pelo menos os arquétipos que me poluíram, ou que poluíram a minha cabeça ao longo dos anos, sobre o que é que um animal pode representar para nós. Verão ao longo disto vários. Vou passar à primeira imagem. Verão as baratinhas, os caracóizinhos e o porco. E era para serem mais, mas isto é difícil arranjar esta bicharada toda. Isto são bichos que eu tive aqui neste espaço onde estou agora, tiveram aqui numas caixinhas. A minha mulher teve 3 dias sem entrar no escritório, o tal era o nojo destes bichos aqui, e consegui arranjar estas baratas vivas, não sacrifiquei as bichinhas. Tive inclusive uma barata de Madagascar, que se quiserem ver no YouTube vale a pena, nunca tinha visto nada assim na minha vida. É um bicho que ocupa, no estado adulto, ocupa a mão inteira. É uma barata do tamanho de uma mão. Eu não tinha no estado adulto, mas mesmo assim era do tamanho da palma da minha mão, o que é bastante assustador. E o raio do bicho bufa como os gatos e como os gansos, quando ficam furiosos. E eu tive tanto nojo daquilo, a gente tocava e ele fazia mesmo... E eu tive tanto nojo daquilo que não lhe peguei. Portanto, essa eu não fotografei a barata comum, que hoje em dia há de ter sido comida por um réptil numa loja de animais exóticos. Isto porque para mim as baratas, para mim eu creio que será mais ou menos para todos, as baratas têm várias conotações. Um é um bicho eterno, parece que se houver uma guerra nuclear, o que já esteve mais longe de acontecer, elas estarão cá mais vivinhas do que nós. 2, são um bicho bastante asqueroso, associado por norma
à imundice, eu iria dizer ao deboche, porque na minha cabeça está sempre a ideia de deboche e imundice associados, e já lá vamos, tem a ver depois com a última imagem delas todas. Pronto, então peguei nestas várias baratinhas e decidi fazer este olhar para elas muito simplificado, e daí o negro, e daí a importância do negro. E este tipo de trabalho, eu não sei se isto propriamente pode ser categorizado, porque não é efetivamente um retrato a gente entende como uma fotografia de um ser humano, mas é uma representação, para mim, na minha ótica, claro, uma representação de uma parte de nós. E elas vão estando as várias baratinhas em várias situações. Pronto, o que vem agora no vosso ecrã é, dependendo do tamanho do vosso computador, maior do que a impressão final. Elas foram impressas mais ou menos à escala da própria barata, que são cerca de 7 a 8 centímetros. Coisa que também fiz foi medir baratas. Portanto, esta imagem, este quadrado é de 12 por 12 centímetros, é uma coisa muito pequenininha, e são várias, elas são 9, acho eu, são 9 baratinhas e estavam todas dispostas na parede como se estivessem a trepar por ali acima. Isto só para vos dar uma ideia que em contexto de exposição, ou seja, elas são feitas para estar em contexto de exposição, em grupo, e são muitas. Eu depois não tinha nenhuma, infelizmente, não tinha nenhuma foto boa, ou que eu considerasse boa, da exposição para pôr aqui, mas elas estão todas em conjunto umas com as outras. Eu não me lembro estupidamente do nome das fotografias, já mandei um e-mail a pedir à pessoa da exposição que me lembrasse o nome delas. Estas duas primeiras, para mim, portanto, esta primeira, desculpem lá, não está a voltar atrás, já voltou, esta primeira e esta segunda são uma imagem de solidão. Sobretudo esta última, e as baratas são diferentes, uma é um macho e uma é uma fêmea, já não me lembro qual é qual, mas esta para mim é um bocadinho aquela imagem da tatuagem que os prisioneiros têm na mão, dos 4 pontos com um ponto no meio, portanto é uma pessoa isolada entre 4 paredes. E estas fazem as primeiras 3, que são as quadradas. Esta já é um amontoado delas no sítio. Estava a dizer que este tipo de fotografia, que eu não sei exatamente em que tipologia inseri-la, mas também interessa pouco, é um bocadinho um tipo de fotografia que está do lado oposto ao fotojornalismo, por exemplo. Eu aqui prefiro, no fotojornalismo a gente pega numa situação, num contexto real, e retrata o melhor que pode para com isso transmitir uma emoção, uma situação, um contexto histórico, social, o que for. Aqui é mais um trabalho de depuração, daí mais uma vez a importância do espaço negro neste trabalho, e de limpeza um bocadinho clínica, quase ascética. A minha ideia era que, sobretudo neste tipo de imagem, o nosso olho convergisse sempre para o meio e deixasse tudo o que fosse superfície para fora. Portanto, tudo o que é negro fica fora do nosso campo visual, ou não é do campo visual não, mas do campo da nossa atenção, e daí também o uso deste tipo de iluminação muito forte e de cores marcadas. Eu gosto de cor e gosto de trabalhar a partir da cor. Depois há outras que são um bocadinho maiores, estas eram de 12 centímetros na parte de baixo da imagem por de 16 ao alto, e já entramos numa fase mais disco desta série das baratas, e aqui elas têm todas, essas, tenho uma ideia de que elas estão numeradas e se chamam todas Kardashian 1, 2, 3 e 4. E para mim, as baratas têm uma particularidade, para quem não saiba, é que se estiverem viradas ao contrário fazem-se de mortas. Portanto, a primeira barata estava a fazer de morta, e depois a certo ponto dá-lhes uma coisa e elas tentam virar-se ao contrário e estrebucham, não é? Fazem estes movimentos que me pareciam movimentos de dança. Isto são tudo coisas que a gente descobre no momento, enquanto está com isto à frente, não é? Pronto, e aqui a opção era ter estas luzes, lembram muito as luzes de camarim, com o espelho no meio e aquelas luzinhas à volta, luzes de discoteca, tem um ar um bocadinho 70s, mesmo do ponto de vista da cor, e
na minha cabeça, não quer dizer que vocês vejam assim ou que quem decidiu ter isto em casa veja assim, mas para mim é um final de noite e as raparigas não se aguentavam mais nas pernas, começaram a fazer breakdance e ficaram um bocadinho afetadas. Isto é posto a coisa do lado humorístico, obviamente. Se quisermos pôr do lado sério, não me apetece muito, mas é uma representação de uma certa degradação, com cores bonitas, não tem que ser a degradação, não tem que ser nada de degradante por si, mas do ponto de vista simbólico, para mim é bastante, é o que na minha cabeça é uma representação de uma degradação, seja ela moral, física, como queiramos. Vou continuar, esta série são 4, esta é a minha preferida, sobretudo porque a definição da barata é absolutamente extraordinária, não sei se tem possibilidade de ver. Gosto sobretudo das cores nesta, são muito vivas, muito pop, saltam muito para cima. É a minha preferida, atenção, não foi sequer a que teve mais sucesso, digamos assim. E esta é outra, portanto, são tudo sobre variações sobre o mesmo tema, uma com elas mais paradas, outras menos, o macho ou a fêmea, consoante. E esta aqui, depois transitamos para as cores mais quentes. E agora passamos para as mais altas, de 12 por 18 centímetros. Esta eu gosto dela, é particularmente bonita, é uma cor muito quente, já é uma coisa mais pôr do sol, é um bocadinho mais pacífica, obviamente sempre dentro desta estrutura meia de discoteca, painel de discoteca fuleira, quando eu andava no liceu. E aqui a mesma coisa. Estas são a série, acho que não há mais nenhuma, não, ok. Estas são as várias baratinhas que lá estavam espalhadas pela parede. Perdão. Depois havia, peço desculpa, havia os caracóis. Os caracóis, há quem tenha muita repugnância de caracóis, eu gosto imenso de caracóis. Acho-lhes imensa piada, não me metem nojo nenhum, pego-lhes com a mão, quando piso um fico muito triste. E para mim tem uma coisa muito bonita, é que o caracol anda com a casa às costas, usa-se até a expressão idiomática andar com a casa às costas, e eles desgraçados andam mesmo com a casa às costas por uma questão de sobrevivência, mas de alguma forma dão uma ideia de lar, de família, de proteção, de certa forma de isolamento, no sentido que nos fecharmos num espaço conciso é um sentido de proteção que conseguimos alcançar. Aqui este amontoadinho deles mantém as cores, algumas das cores que usei anteriormente, isto porque depois do ponto de vista da parede havia uma transição visual entre as cores mais vivas, quente e frio vivo, para depois umas cores naturalistas que já vêm mais a seguir. E para mim isto lembra-me um bocadinho uma ideia de favela ou de amontoado desorganizado de habitação. Depois, os outros caracolinhos que fazem este efeito croissant ou boomerang de caracóis, este eu lembro-me do nome, chama-se Skyscraper, em português arranha-céus. Lá está, é precisamente, para mim a ideia de uma famíliazinha que está toda amontoadinha, desde a base mais larga, mais segura, que é o caracol de baixo, que será, agora, falando de forma puramente simbólica, os pais, ou a rede familiar mais alargada, até ao mais pequenino e delicado dos caracolinhos lá em cima. Gosto aqui particularmente da ideia de um certo desequilíbrio, também tive para chamar Torre de Pisa, um certo desequilíbrio desta torrezinha, deste edifício em queda. Enfim, lembram-me sempre os caracóis uma ideia de certa forma de família. São aliás muito românticos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver os caracóis a reproduzirem-se. E é muito bonito, fazem como que uma dança, entrelaçam-se uns nos outros, é muito poético. Eu gosto de caracóis e para mim, ao contrário das baratas, têm um efeito positivo, bonito, despertam-me emoções positivas e interessantes, de proteção e de familiaridade. E agora, por fim, esta que vem a seguir era uma obra grande,
está ali também exposta atrás no escritório, mas está lá escondida, que eu não queria mostrar, mas é uma obra de 1,5 m por 70 m, mais ou menos, e é o retrato do porco. Este chama-se mesmo retrato, é mesmo o nome dele, da imagem, e este é, digamos, a razão principal pela qual eu fiz esta série de trabalhos. Eu, quando era mais novo, ainda eu sou muito novo, mas quando era ainda mais novo, tive um sonho com um porco, e esse sonho perseguiu-me durante imenso tempo. E eu estudava psicologia, e que é a minha formação superior, no fundo, e não dou consultas gratuitas. E a certa altura lembrei-me de ir ver ao dicionário de sonhos o significado de porco. E o porco tem dois significados, ou melhor, não tem dois, é consoante se é um porco, se é uma porca. Eu no sonho não sei qual é que era, não espreitei, mas o porco, vou começar pela porca. A porca é uma ideia transporta-nos uma ideia de maternidade, de cuidado, é uma mãe, no fundo. Porque a porca tem os porquinhos todos, tem as tetinhas, dá a comer aos porquinhos todos, e o porco, por sua vez, e de forma interessante, tem é um símbolo completamente oposto, e é um símbolo de imundície, de exagero, de despesismo, de nojo, digamos, de fartura pelo exagero. Não sei com qual dos porcos é que eu terei sonhado, mas ambos faziam sentido. E depois há esta coincidência do porco lá por dentro, ser muito parecido connosco, ser um animal extremamente inteligente também. E eu quis que esta imagem fosse, estivesse sensivelmente, todos nós temos tamanhos diferentes, mas eu tentei alinhá-lo comigo, quando estava em pé, portanto que ele na parede estivesse sensivelmente alinhado com a minha cabeça, como se me visse ao espelho, com muitas aspas, e que tivesse sensivelmente o tamanho da cara de um humano. Eu esqueci-me de dizer, não, eu disse, as baratas são feitas à escala, a ideia era que este fosse sensivelmente à escala, estará ligeiramente maior do que ela é na realidade, a cabeça do porco. É uma cabeça mesmo, de um talho, o senhor do talho arranjou-me, por isso tem aquele corte aqui assim no meio da testa, é o corte da máquina, coitado do bicho, e por trás tem um corte direitinho, e é um nojo o que lá está atrás. Isto foi muito penoso, primeiro porque efetivamente um bicho isto não é um inseto, portanto é um bicho que quando a gente pega na cabeça de um porco o bicho está lá, ou esteve. E eu tenho cães e bichos grandes e faz muita confusão. Ao início não, parece um boneco, mas quando a gente começa a lembrar que efetivamente o animal estava lá, começa a fazer um bocadinho de confusão, para além de que o apodrecimento é muito rápido, sobretudo quando está num ambiente fechado como é o aqui do meu estúdio, e a pele começa a ficar verde, não é agradável. Não é nada agradável. Foi muito difícil jantar nos dias a seguir a fazer esta sessão. Mas isto para dizer que esta ideia de criar um retrato de um porco é o que transporta para aí. E isto é um retrato, tecnicamente é um retrato. Foi o que me transportou para a ideia de depois fazer variações sobre outros animais e sobre outras ideias arquetipais. Na exposição havia duas versões do porco, uma que estava exposta e outra que eu só mostrava aos interessados, que foi mais ideia da Rossana, da curadora da exposição, que era o porco que estava em tríptico. Não dá muito bem para ver, eu pus só aqui mais ou menos para ter uma ideia, mas ele na parede estava com uma ligeira separação. Era uma impressão ainda maior, portanto o porco, a cabeça estava ainda maior porque quis que tivesse menos espaço preto, por uma questão estética, não vale a pena estar a explicar, e eram 3 quadros, no fundo, pendurados, com um pequeno espaçamento de 2 ou 3 centímetros entre cada um deles. Não sei se, Manuela, ajude-me, se terá algum interesse, eu depois sou muito técnico e gosto de explicar as coisinhas técnicas. Sim? Tem interesse, sim, e temos tempo. Ok, então,
vou voltar atrás, ok? A estas aqui. Portanto, tudo isto são feitos com uma coisa muito, que eu gosto muito, são os mini painéis LED de iluminação, que dão para escolher várias cores e várias intensidades, e eu tenho alguns meus e outros aluguei, e que me permitem fazer este tipo de jogo. Lá está, ter uma parte da imagem com uma determinada cor e outra com outra, permite, por exemplo, quando estamos a fotografar a moda, permite, por exemplo, ter um fundo iluminado ou uma cor escondida, e isso é muito interessante. Isto é fotografado sobre um espelho. Portanto, eu pus os bichinhos, as bichinhas, neste caso, em cima de um espelho, e o que nós estamos a ver do lado, se olharmos de baixo, o primeiro é o painel, o segundo é o reflexo, e em cima ao contrário, não é? E depois a própria barata fazia um reflexo no espelho que eu, em edição, eliminei para, não gostava do efeito, só para ficar mais suspensa ainda, não ficar com a ideia, com o reflexo por trás. E esta técnica foi mais ou menos usada para todas elas. Sendo que, obviamente, nestas aqui, eu com a minha mãozinha não consegui pôr os painéis tão direitinhos como estão aqui, portanto, tudo isto passa por um processo de edição bastante trabalhoso a seguir, para conseguirmos ter esta geometria que eu espero que seja perfeita. E isto, eu falo disto porque eu gosto de salientar que hoje em dia há coisas que são possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico, e graças aos processos de edição e à fotografia digital, grosso modo, que nos oferece possibilidades de trabalho sobre as coisas que antigamente, infelizmente, não era possível, ou algumas coisas seriam possíveis por meios bastante mais complexos e sobretudo, dispendiosos de tempo e de dinheiro. Portanto, tudo isto é feito em cima de um espelho, só com estas luzes, portanto não há mais iluminação para além destas, e todas estas fotografias são tiradas com uma lente. Eu gosto também sempre de referir as lentes, porque a lente é o nosso olho, ou é o que nós queremos que o nosso olho seja. Isto é tirado com uma lente macro. Para quem não sabe, uma lente macro faz uma ampliação da imagem ao ponto de que se eu fotografar este bonequinho, ele na imagem vai ter exatamente o tamanho deste bonequinho. Se fotografar a minha ponta de dedo, tem exatamente o mesmo tamanho. Mas estas fotografias não são macro, são tiradas com uma lente macro, que é diferente, ou seja, não está explorada a máxima magnificação da lente, mas é uma lente macro, que significa que é de uma sharpness, definição brutal. E, portanto, isto visto ao pé é melhor do que ver a barata com os nossos olhos. E daí que tenha esta, sobretudo a tal que é a minha preferida, que é esta aqui, que tenha este nível de definição dos pelinhos. Às vezes até a porcaria dos pós aparecem nas baratinhas e nos painéis LED também, que também dá trabalho de edição, tem que se limpar essas porcarias para quando a gente olha, depois ter, lá está, esta sensação ascética de imagem. Portanto, é uma lente macro de 100mm da Laowa, recomendo para quem for amante de fotografia e sobretudo amante de macrofotografia. E isto é quanto, do ponto de vista técnico destas imagens aqui. Os caracóis, por sua vez, eu gosto de ser muito honesto, esta fotografia tem um erro técnico, mas antes de irmos lá eu vou falar da última, que é esta. Eu gosto muito desta imagem. Para mim há uma coisa na fotografia que é muito particular, e a Mariana explorou isso no trabalho dela com o arrasto. Os trabalhos que a Mariana faz têm que ter, não sei se terás feito uma exposição de 3 segundos, 4, por aí, mais ou menos, não é? Portanto, aquele efeito que a Mariana faz de arrasto significa que ela põe a câmera parada, muito quietinha, e com uma exposição longa. A exposição, para quem não esteja por dentro, é o tempo do claque. A gente faz cac-cac, não é? Numa máquina. Quando há muito tempo entre o primeiro cac e o segundo, é o tempo de exposição. Portanto, normalmente a exposição é muito rápida, faz e já está. Se for uma exposição longa, abre, a câmara abre, não é a câmara, mas faz de conta, a câmara abre, a imagem entra e fica um tempo a estimular os fotões de luz, por isso é que se chama uma fotografia, porque o fotão imprime um gráfico,
a fotografia os fotões ficam a imprimir um gráfico na película ou, no caso da fotografia digital, no sensor. E esta fotografia são exposições de 30 segundos. Portanto, isto é feito com um tripé, tem que ser, porque se a gente fizer uma exposição longa, qualquer movimento da mão vai fazer com que a imagem fique assim, não é? E é feita com várias exposições de 30 segundos. E é feito um processo, lá está, que só é possível também por via digital, que é de focus merge, que é, basicamente, isto são 5 fotos que nós estamos a ver numa só. Eu faço uma focagem no nariz, uma focagem um bocadinho mais atrás, outra nos olhos, outra nas orelhas. Isto vai a um software que diz, sim senhor, então é isto tudo junto. Ele vai reconhecer que parte da imagem é que está focada e escolher uma imagem final com o foco todo. Daí que, apesar de tudo, uma cabeça de porco tem uma profundidade, não sei, mas de 30, 35, 40 centímetros, e está todo focado da ponta do nariz lá atrás às orelhinhas. E, portanto, o que nós estamos a ver, como isto são 5 imagens, são no fundo 2 minutos e meio de porco. E eu acho isso fascinante na fotografia, que é a relativização do tempo, e lá está, a Mariana faz isso também neste trabalho dela. A gente está a ver uma coisa para a qual olha X tempo, mas efetivamente é que roubou-se um pedaço de tempo que ninguém sabe exatamente qual é. Pode ser 1 milésimo de segundo, como podem ser, neste caso, 2 minutos e meio no total. Isto é feito com esta iluminação, é feita com uma lanterninha, porque ele faz muitas sombras, o porco, como tem as orelhas que são tipo um abanico, fica ali assim a fazer sombras para dentro, é feito com uma lanterninha à volta, com uma coisa de alumínio, e para cada fotografia, as tais de 30 segundos, é feita uma iluminação diferente para compensar várias zonas de sombreados e termos mais ou menos este efeito de uma luz difusa por toda a cara do porco, que escurece a parte de trás e nos faz perder a sentido de bordo, que está lá, que é o corte na pele, que fica perdido dentro do preto. Pronto, isto é quanto. Muito obrigada aos dois pela vossa apresentação, que são 2 projetos diferentes, mas que acabam por ter pontos de contacto interessantes. Aliás, o Simão logo no início referiu como é que vocês os dois estão ligados ao teatro e até que ponto é que essa ligação, isso levava-nos longe, não é? E não é o objeto aqui, até que ponto é que essa ligação ao teatro, de alguma maneira, num caso ou noutro, no caso da Mariana, há também uma encenação, não é? Portanto, há ali um corpo que encena, portanto, há uma produção. E no caso do Simão, eu acho que aquelas baratas, se não fossem por alguém que está no teatro e pensa o cenário, o fundo, as luzes, etc. E havia lá algumas baratas que eram completamente sexy, não é? Embora a gente tenha que desligar do animal, mas pronto, há toda uma intencionalidade. E são 2 projetos muito diferentes, mas se quisermos vamos encontrar em vários pontos de contacto, que na minha opinião um dos mais flagrantes é o facto de serem 2 projetos muito pensados, não é? São 2 projetos que têm um layout prévio, há toda uma pré-produção, não é? A ideia que dá, não, é evidente, é patente, que quer um, quer outro, antes pensaram tudo muito bem, não é? Portanto, pensaram meticulosamente e isso é muito engraçado quando 2 pessoas se encontram com objetos fotográficos diferentes, com narrativas completamente, não gosto da palavra completamente, com narrativas diferentes, mas acabaram por ter uma metodologia de pensamento semelhante, que é pensar, escolher, encenar, como iluminar, tudo pensado ao milímetro. Portanto, agora temos aqui comentários
tanto o Adelino que diz sobre a Mariana, para além da narrativa subjacente, as fotografias são belíssimas. O Adelino é um fotógrafo que trabalha muito também o preto e o branco, e que também trabalha, quando faz a fotografia, pinole. Pronto, também tem este lado, fascina quer o preto e branco, quer os arrastamentos. Não através daqui, mas também há gente que está a ver no Facebook e que manda mensagens privadas, portanto, a referência ao Simão, que é o caráter meticuloso que ele imprime aos seus trabalhos, não é? Uma definição técnica apurada, e que fazer aqui esta referência, que é muito bom vê-lo a partilhar com todos, a explicar o que é, como é que são aquelas luzes, e que são LEDs, e como é que é o espelho, como é que tira as sombras, e como é que no porco faz os 5 takes para conseguir aquele efeito, e como é que ilumina. E eu acho isso extraordinário, porque nesta área da fotografia mais, digamos, clássica, porque no meio mobile a comunidade é diferente, não é muito comum haver uma partilha tão transparente como aquela que o Simão acabou de fazer. E isso é muito relevante. Portanto, aos dois agradecer as vossas participações, que não estamos aqui a classificar nem a avaliar ninguém, mas foram muito estimulantes e diferentes do habitual. Deixaria agora à vossa consideração colocarem as questões que considerarem. Eu convocaria o Adelino. Eu já sei que são questões que são muito caras, não é? Ora bem, eu como sou a Mariana, tal como eu disse, para lá da narrativa subjacente e que fez com que ela, no fundo, explotasse, depois de tentar transmitir isso através da fotografia, as próprias fotografias são belíssimas, porque de uma encenação, por um lado, muito interessante, e depois, por outro lado, a escolha da luz é muito interessante. E parabéns, porque o projeto é muito interessante. E eu não vi esse projeto. Eu acho que vi muitos, mas esse não vi. Seria interessante eu ter na memória. Vi agora os vários locais e, portanto, consigo distingui-los, porque sou de cá e, portanto, esses sítios são conhecidos e, portanto, reconhecemos. Mas é um trabalho que muito bonito, para além de mais, e parabéns por isso. Relativamente ao trabalho de Simão, eu fui à CRU, aliás, fomos numa visita que fizemos a vários locais com o Mira, e esse foi um dos locais. E é muito interessante porque este lado simbólico das coisas, no fundo o trabalho da Mariana também tem um simbolismo enorme, quer dizer, esta relação, mas trabalhado de uma forma completamente distinta. E é interessantíssimo ouvir o Simão a falar, porque ele, por um lado, tenta dar esse lado simbólico que presidiu ao fazer cada uma destas representações, mas, por outro lado, sem escamotear, quer dizer, o lado técnico e da importância do lado técnico para conseguir, quer dizer, as imagens. E depois com este desempoeiramento todo de dizer, ok, quer dizer, utilizei uma objetiva macro, 100 milímetros, e depois tive que retirar aquele pozinho todo, e por isso os processos de edição são muito importantes e estão ao serviço do fotógrafo para ele mostrar aquilo que quer, ao contrário de muitas vezes do que se propala, quer dizer, numa certa, talvez, mesquinhez até, porque todas as ferramentas que estão disponíveis
caberá ao fotógrafo utilizá-las de acordo com aquilo que são os seus projetos e as suas ideias e a sua criatividade. E a prova disso é o trabalho que o Simão fez, que tem este lado da luz, não é? Da disco, é verdade, quer dizer, aquelas cores fazem-nos remeter muito para esses anos 70 e 80, e que depois, do ponto de vista expositivo, é muito interessante. Eu vi no espaço e, de facto, aquele porco, apesar das baratinhas e apesar das cores e de todo o simbolismo que está por trás deles, mas de facto aquela imagem do porco, quer a imagem única, quer a imagem tripartida que eu também vi, tem uma força enorme, para além de tecnicamente ser impecável, e portanto o Simão utilizou de facto um esquema impecável. Elas são fortíssimas, é uma imagem fortíssima quando estamos perante elas, que não aqui no ecrã, quando estamos mesmo perante elas com a dimensão, como o Simão disse também, de repente estamos perante qualquer coisa que... Será que estamos a ver-nos ao espelho, dizia o Simão, serei eu ou eu? E, portanto, cada um de nós olhar para lá. E portanto, são dois projetos que, apesar de distintos e apesar das proximidades que podemos fazer do ponto de vista até simbólico, são muito dispares naquilo que é depois quando se vê. E gostei de qualquer um deles de uma forma grande. E obrigado pela vossa partilha e pela vossa criatividade. Obrigada, Lino. Diga lá, Eliana. O trabalho da Mariana, eu achei fantástica a ideia dela trabalhar a questão do mapa. Eu acho que eu também sou aficionada por mapas, eu adoro mapas. E aí a discussão dela dentro do mapa, e aí ela coloca um mapa, como seria um mapa, seria uma coisa mais concreta, o mapa está ali, né? Então, efetivamente estaria tudo ali, e aí ela coloca nesses pontos desse mapa, ela coloca um trabalho que é teatro, né? Acho que todos os dois trabalharam questão no teatro, e coloca a discussão da efemeridade, né? De quanto, porque do embate dela com o momento que ela estava vivendo, e aí ela coloca isso de uma forma que rapidamente vai ser desgastada pela chuva, pelo sol, e aí trata essa questão como uma questão efêmera. Para mim, ela traz de volta a efemeridade para ela própria, né? O quanto nós somos também efêmeros. Eu achei muito fantástica essa coisa da efemeridade e da utilização do mapa. Achei linda a ideia achei muito legal a ideia de colocar a foto lá no lugar no mapa, achei fantástico. E o trabalho do Simão, ele pega uma coisa nojenta, né? Como ele mesmo falou, a questão da barata. A gente olha assim, e aquela coisa iluminada, aquela coisa teatral que ele coloca. E eu achei incrível, né? Ele ser capaz de distinguir a barata do barato, né? O marido da barata, assim, quer dizer que ele fez análise ginecológica delas todas para saber quem era quem na cena do teatro que ele montou. E achei muito legal essa sua abertura de mostrar para a gente como é que você fez aquilo, né? Porque tem uma das fotos da barata que a luz está colocada de jeito que ela fica a impressão que dá é que a barata está translúcida, né? Que a luz está passando por debaixo dela, e aí gera uma dúvida se é embaixo dela ou se é em cima dela aquela luz que está vindo. Achei muito, muito legal também. E aí, mas acho que ainda assim é o teatro, né? E você consegue fazer a ressurreição do corpo, porque você faz a fotografia dele depois que ele já não está mais vivo, né? Seria a ressurreição do corpo. Gostei bastante dos dois trabalhos. Muito obrigada. Mais alguém quer colocar? Eu ressaltaria também aqui na apresentação dos dois que até considerei, são trabalhos tão diferentes, não é?
mas houve aqui uma proximidade que não foi só desocultar o processo que fizeram, mas foi trazer alguma, como é que eu hei de explicar, intimidade, o lado mais emocional das vivências dos dois. A Mariana com a segurança de dizer, pronto, passei um determinado tipo de período e caracterizou. Eu acho que neste caso só os maiores é que fazem, portanto, quem está bem consigo é que faz isso e que tem a questão resolvida ou em meios de resolver. E o caso do Simão, que de outro modo também trouxe questões que era desde a dificuldade depois que ele teve de jantar, a mulher que não entrava no escritório. Portanto, trouxeram, cada um à sua maneira, um lado que não costuma habitualmente ser, não se lida com ele. Pronto, também pode ser uma questão geracional, não acho que seja isso, por acaso, acho que as pessoas são todas muito diferentes e a maneira de se exporem também está muito ligada ao seu nível de segurança, não é? Não ficam inseguras por contarem. E nesse sentido achei-vos muito com linhas de alguma semelhança, portanto uma leitura que me permitiria fazer. Isso depois reflete-se no próprio trabalho, porque são dois trabalhos que acabam por ter um suporte, uma fundamentação técnica também muito rigorosa, não é? E muitas vezes a técnica mata o objeto criativo, não é? Que não foi aqui o caso. É isso. Nós também visitamos o porco, portanto, nós fizemos os photowalks com grupos, geralmente durante, era ao domingo que nós fazíamos isso, de manhã ou sábado, e tanto tivemos a oportunidade de ver, no caso da Mariana, não conseguimos localizar, perdemos-nos um bocado, andamos naquela zona, mas esse caráter também efêmero e de que pode desaparecer e que pode passar, também faz parte. Tivemos alguns projetos que fizeram, que aconteceu isso. E pronto, e o MIPOF está muito disponível para esse tipo de experiências. Mais alguém quer dizer alguma coisa? E o Simão quer dizer alguma coisa? Ou a Mariana? Eu queria perguntar uma coisa à Mariana. Mariana, parabéns antes de mais. Igualmente. Para além da iluminação de rua, usaste outra coisa qualquer? Não? Usei. O que é que Usei uma lanterna. Ou o meu telemóvel. Ou a lanterna do meu telemóvel ou uma lanterna. Porque há aquela da mão que está a sair dentro da árvore, não é? Que tens de ter usado ali um foco qualquer ou não? Ou é coincidência que já ali é coincidência estar ali a bater a luz? Sim, aí não usei. Foi só... Usei nas minhas pernas. Aí eu usei. E usei na última em que estou deitada. Estou assim. Usei aqui também. Mas essa não usei. Ok, assim parece mesmo, está bem, está fixe, está muito fixe. Era só isso, era só uma pergunta. Eu sou muito geek, faço sempre as perguntas técnicas. Não, faz à vontade. Não tenho problema. Também mostrar que, de facto, muitas vezes a iluminação é isso, é uma lanterna e a luz de um telemóvel, não é? É que eu não tenho também muitos materiais, portanto, é um bocado... Tem que ser prático, às vezes. Sim, mas está ótimo, funciona, é o que interessa. Muito bem. E gostei muito também do teu trabalho, Simão. Obrigado. Não vi, gostava de ter tido a oportunidade de ver mais e de ter participado nas conversas também, de ter ido à projeção, mas estou longe, não consegui. Mas sim, dá para perceber essa questão, pronto, de relacionar o teatro com as fotografias que tiraste. Parecia um palco. Sim, tem um lado, é uma tentativa de tornar uma coisa espetacular, não é? Com um lado, não é bem teatro, porque depois, quer dizer, não tem bem teatro. Teatro tem a ação, uma fotografia
no máximo tem uma ação interrompida, não é? Portanto, não, mas é o estilo, digamos, o isolamento no teatro, a gente... A fotografia, porque não é fotografia, todas as formas de arte têm que contar uma história, mesmo que não seja uma história do sentido clássico de A para Z, não é? E isso significa que quando a gente faz uma coisa tem que focar a atenção das pessoas naquilo que quer contar. É o que é difícil no teatro, como tu também saberás, é como é que a gente conta uma história. Há várias maneiras de a contar e a gente tem que... Eu no teatro sou encenador, para além de ator, mas mais encenador. A gente tem que criar uma linha qualquer pela qual a gente sabe que quer conduzir a atenção das pessoas, e é muito importante o espaço negro para o fazer. Por exemplo, não costumo gostar de fazer espetáculos muito claros, porque é difícil concentrar a atenção das pessoas. Não é por uma questão estética, esteticamente até pode ser interessante, mas é difícil concentrar a atenção das pessoas. Na fotografia há muito isso. E por exemplo, eu apesar de gostar muito de olhar para uma imagem de foto, por isso é que estava a dar a ideia da fotoreportagem, para mim há muito poucos fotógrafos de fotojornalismo dos quais eu realmente me interesso pelo trabalho, porque tenho muita dificuldade em focar-me. Porque é ruído, não é? Normalmente é uma cidade, há um semáforo, há um carro a passar, qualquer coisa. Pronto, portanto, o paralelismo aqui para mim é só esse, é transformar o espaço em negrume para se poder ver o que interessa, não é? Como se o que interessa vem do lado negro, não é? A gente tem os palcos negros por algum motivo, podiam ser castanhos, não é? Normalmente são negros. É só por aí. Depois, do ponto de vista narrativo, o teatro e a fotografia são bastante diferentes, não é? Pronto, acho que vamos ter a promessa que quer o Simão, quer a Mariana vão participar no próximo MIPOF, e se não houver mais nenhuma questão, ficávamos então por aqui. Tá bom? Eu quero agradecer a toda a gente que veio. Obrigada. Obrigado. Bom, muito obrigada. Para a semana volta a conversa a ser à quinta-feira, mas nós avisamos com antecedência para estarem todos em alerta. Obrigada ao Simão, à Mariana, foi muito bom, e obrigada a todos e a todas que estiveram connosco esta noite, está bem? Boa noite a todos e obrigado ao Simão e à Mariana. Boa noite, muito bom, obrigada. E até breve. Obrigado. Até breve. Até breve.